Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. Uma pergunta muito boa aqui, do Pavão Enfeitado, né? Que ele bota, Raíssa, você conhece o Tite como pessoa, você acha que as críticas ao trabalho dele são justas? E conhecendo ele, como você acha que ele está lidando com a situação? Boa pergunta porque, claro, Raíssa cobriu ali 6 anos de Tite na seleção, agora mais um ano, acaba conhecendo um pouquinho da personalidade, né, também do Tite, né? Cara, o Tite, ele é uma pessoa super educada, né? Ele é muito educado, acho que vocês já puderam Matheus, filho perceber, dele, assim, o Matheus também, né? E eu senti que ele... Até porque algumas situações em relação a ele mudaram muito nos últimos anos. Quando ele chega na seleção brasileira, ele chega com muita moral, né? Ele vinha fazendo um trabalho muito bacana no Corinthians ali. Ele, inclusive, deveria ter assumido a seleção antes, né? Ele esperava ter o convite antes. Não aconteceu, esse convite veio depois. Mas o 15 dele no Corinthians foi muito bom, né? Foi muito bom. Ele ganhou muito os bom. títulos antes, né? Exatamente. Título mundial, mas o 15 dele ele jogava um futebol, né? Exatamente. Muito bonito, que é aquele time do Corinthians. Foi, inclusive, um futebol diferente do que ele jogava em 2012, quando ele foi campeão mundial. E assim, ele tem um início meteórico, né? Porque ele começa, o pessoal fala de altitude, ele começa ganhando de 3-0 do Equador lá em Quito. Mas tu vê que é anormal que o Gabriel Jesus fez gol, né? Foi artilheiro, inclusive, desse momento. Pra corroborar, nessa época a seleção brasileira naquele caos, né? Não, tava um caos total. Seleção brasileira, CBF... Quando eu comecei a cobrir a seleção, eu peguei o final do Dunga ali. Inclusive, o Dunga foi eliminado Copa América pro Peru, né? Eu peguei aquele final ali, que foi um final caótico. Pô, caótico. Era caótico. Tem O cenário ali era tudo. caótico. Eles tinham muito ódio da imprensa. O Dunga pregava muito isso. A imprensa é inimiga da seleção. Gostou, né, da imprensa. É inimiga. E aí o Tite chega, muda tudo. O ambiente é outro, né? O dia a dia é outro. Ele profissionaliza, né, cara? Porque o Tite, ele foi responsável, ele deixou um legado grande na CBF. Porque assim, antes dele, não tinha muito essa coisa de dados, né, de dar, por exemplo, expediente. O Tite dava expediente, a comissão técnica dava expediente na CBF. Todo dia. Não tá em jogo, não tá em viagem para acompanhar o jogo. Na época, antes dele não existia isso. Antes dele, não tinha. Era raro o treinador ter uma agenda de acompanhar os jogadores em loco. Isso não existia. Né? A comissão técnica do Tite criou um contato direto com as comissões técnicas dos clubes para falar dos jogadores. Isso não existia. Então, ele criou toda essa parte dessa estrutura de dar o expediente, de desenvolver esse trabalho, de estar sempre em contato com a comissão técnica dos outros clubes, com o treinador, de ter esse acompanhamento em loco, enfim. Isso tudo foi ele que implementou, né? E ter esse banco de dados, tudo isso foi trabalho da comissão técnica do Tite, né? E foi um trabalho realmente muito impactante, porque deixou esse legado, um trabalho muito diferente. Começou de uma forma muito meteórica, muito bem. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época que tinha campanha, o Tite para presidente do Brasil. Se buscar no Google, tem lá as montagens que a galera fazia. Porque ele ajustou essa zona, né, da CBF, né? Com o Tite com a faixa de presidente do Brasil. Então tinha uma idolatria muito grande, assim, que não se via há muito tempo em relação ao treinador da seleção brasileira e etc. Tanto que o Brasil é eliminado aí, tem uma pancada que foi essa eliminação na Rússia, né? Foi uma pancada. Pra Bélgica, né? Pra Bélgica. Foi uma pancada, assim. Mas ele tem muito apoio para continuar. Sim. Ele foi recebido quando ele chegou no Rio. Eu lembro que ele foi recebido por torcedor. Torcedores foram no aeroporto para receber ele, aplaudiram ele. Se pesquisar, tem lá os vídeos. Então é uma coisa assim que aí nesse segundo ciclo, aí a paciência já era menor. Já foi uma paciência menor, já começaram a criticar, já começaram a pegar bem no pé, já começaram... E aí, tenho pra mim que ele já não estava mais acostumado, porque ele vem de uns tempos no Corinthians
né? Que, pô, ovacionado, né? Ovacionado nos braços da torcida. Começa um trabalho meteórico na seleção brasileira. Tem gente pedindo ele para presidente, né? E depois, já nesse segundo ciclo que começa, aí pronto, aí já começam muitas críticas. Aí já é um momento também que a questão da política está muito mais polarizada, né? E ele com o lado político dele, que estava muito claro, né? Sim. De anos anteriores, enfim. E aí começaram a puxar muito por esse lado, né? E eu acho até de maneira assim injusta, começaram a pegar muito nesse lado do lado político dele. Ver, né? Aí veio depois, aí beleza, tem a Copa América que o Brasil ganha, lá ganha no Maracanã, inclusive, contra o Peru, a final, eliminando a Argentina na semi, mas tratam daquele jeito, né? Não é mais que obrigação. Né? Você ganha a Copa América, não é mais que obrigação. Você perde, né? É um caos total. E aí, beleza. Só que logo depois vem a pandemia e tem outra Copa América, né? Que pra mim, aquela Copa América, gente, não tinha como existir aquela Copa América, eu nem conto. A Copa América mas perder pra Argentina, todo mundo conta. Mas ganhou da Argentina. A Copa América de verdade eliminou a Argentina. Mas perdeu no Maracanã. Exatamente. Só que antes de chegar nisso, tem toda aquela questão da polêmica, né? De que vai jogar, não vai jogar, toda aquela questão que pegaram muito pra esse lado político dele. Isso aqui ela foi em São Paulo, tá querendo jogar. Foi isso? Tá falando desse jogo? Do Brasil e Argentina que... Não, tô falando da Copa América da pandemia. Da pandemia. Quase não acontece essa Copa América. Sim. Não seria no Brasil, inclusive. Trazem pro Brasil, porque o Bolsonaro disse que podia jogar. Enfim. E aí teve toda aquela questão a seleção não vai jogar ou vai jogar, toda aquela questão política que desgastou muito, né? Dentro dessa Copa América tem aquele jogo em São Paulo que a Argentina não queria jogar porque... Teve jogador que não foi liberado pra jogar. Foi eliminatória. Foi eliminatória. Foi eliminatória depois. Era o Lo Celso, era uma galera que tinha ficado de quarentena, não é isso? Porque não fizeram um teste, se eu não me engano, que tinham que chegar no aeroporto e fazer o teste. Então eu sinto que isso mexeu muito com ele, né? E depois, inclusive na relação dele com a imprensa também. No primeiro ciclo, acho que todo mundo fez exclusiva com ele. Todo mundo que cobria o dia a dia da seleção. No segundo, já não foi assim. Chegando mais próximo da Copa do Mundo, então, ele não queria falar com ninguém. Ele falou só no sorteio lá, porque estava lá no sorteio, enfim, tinha que falar e tal. Mas fora isso, de agenda, ele já nem quis falar mais com todo mundo. Né? E aí já chega na Copa do Mundo cheio de problemas, porque depois perdeu a Copa América, né, para a Argentina, aí as críticas foram ainda maiores, e você chega numa Copa do Mundo, ele começa o ciclo com um time que acaba se desfazendo, e muito perto da Copa do Mundo surgem outros nomes, outros jogadores, e meio que foi um ciclo completo de mesmo time ali, né? Ele começa, por exemplo, o ciclo ali com o ponta esquerda dele voando, que voou na Copa América, foi o Everton Cebolinha, né? Que é transferido do Benfica, esperava-se que o Cebolinha fosse um jogador maior Europa, em termos de seleção brasileira e etc. E acabou não sendo, e ele termina a Copa do Mundo, o jogador ali pela esquerda é o Vini Júnior, que já vinha numa crescente, e muita gente criticava que ele segurava muito, não dava mais chances para o Vini jogar. Tinha que marcar mais lateral. Sim. E jogou poucos jogos. Se você pegar os jogos do Vinícius antes da Copa do Mundo, ele já chegou na reta final. Ele e outros jogadores, né? Rafinha também. Rafinha foi um achado ali. Era mais o Neymar que deu encaixe. Ali, né? E curioso, obrigado, né? Nessa época, ele começou a procurar muito meia. Sim. Fala-se muito dos pontas, mas ele começou a procurar muito meia. Que o Everton Ribeiro ia Everton Ribeiro, pra essa né? função, porque mais assim, de 10 ali. Ele perdeu o Coutinho, que era um cara que ele convocava muito. Ele tentou levar o Coutinho até o final. Acho que se o Coutinho não tivesse lesionado, ele teria levado o Coutinho para a Copa do Mundo, mesmo o Coutinho não justificando convocações. Ele estava né? em 10 de baixa. Ele já estava em baixa pra caramba, já não justificava convocações. Eu acho que se ele tivesse
apto, ele seria convocado. Então, acho que mudou muito. E aí, isso mexeu com ele. Se vocês forem ver, tem aquela situação que termina o jogo contra a Croácia, ele deixa o campo, muita gente criticou, e até hoje ele não falou sobre esse assunto. Até hoje, ele não deu uma entrevista exclusiva para falar disso tudo que aconteceu. E ele chegou no Flamengo, né? Ele ficou um tempo, sai, acaba. Ele já tinha avisado que ele não ficaria na seleção brasileira. Depois desse jogo, a CBF também nem tentaria mantê-lo. Ele chega aí no flow. Ele ficou uns 8 meses. Mas... E aí ele lá que pega aquela frase falando que ele não ia trabalhar mas em isso 2023. Aí foi antes. Foi antes da antes Copa? da Copa, não foi depois. Porque ele tinha avisado em março. A Copa foi em novembro, dezembro. Ele tinha avisado em março que ele não ia continuar, exatamente, que ele ia sair. E quando ele assumiu o Flamengo, pegaram esse vídeo dele. Ele falando, exatamente. Ele não assumiria nenhum time. E aí ele não falou de toda essa situação, que eu acho que ele sentiu muito esse último ciclo de Copa do Mundo, né? Tem pra mim que ele sentiu muito, mudou a própria aproximação dele com a imprensa. No meu ponto de vista, ele se afastou um pouco nesse sentido, né? E acho que isso mexeu muito realmente com ele, porque foi isso. Em um momento queriam que ele fosse o presidente do Brasil e no outro momento ele já não valia nada. Não servia pra nada. Né? Não servia pra nada. Encantador de serpente, bababá. Então, e aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. De Papo Podcast. Tamo junto.